Você tem um site próprio, tem um domínio e trabalha como afiliado ou qualquer outra forma na internet, tem seu site, você precisa conhecer essa dica na hora de encurtar os seus links, na hora de deixar eles mais profissionais. Então se liga aí no passo a passo e no final ainda tem uma surpresa para você que quer trabalhar como afiliado, fazer suas primeiras vendas, tem uma surpresa para você no final. Então acompanha e vamos lá. Então você acessa a sua área administrativa do WordPress, você vai clicar aqui na opção de plugins e vai adicionar um novo plugin. O plugin que a gente vai instalar aqui é o Pretty Link, então você pesquisa aí por Pretty Link, esse plugin aqui ó, Pretty Link. Aí você vai instalar ele e depois vai ativar aqui clicando em instalar e depois em ativar. Depois que você instalar esse plugin no seu WordPress, vai aparecer essas opções aqui do lado, vai aparecer aqui no seu painel nessa barrinha do Pretty Link. Aí você vai clicar em adicionar novo aqui, ó. E agora você vai pegar o seu link. Então vou pegar esse link aqui, ó, que são os linkzinhos da bio que eu tenho, que eu utilizo essa ferramenta aqui. Vai voltar lá no Pretty Links. Aqui você pode adicionar um título ao seu link, por exemplo, eu vou colocar links da bio, que é aquele link, é o links da bio. Por exemplo, se você fosse pegar o seu link de afiliado para deixar ele mais profissional de algum produto que você divulga, você ia colocar o nome do seu produto aí em cima. Depois aqui em Target URL, você vai colocar essa URL que você pegou, no caso aqui poderia ser o seu link de afiliado. Então ele estaria todo feio aqui, né, mas já rastreado. Eu já ensinei outros vídeos, eu vou deixar aí acima como rastrear o seu link de afiliado, né? Uma aula muito importante, vou deixar acima e também na descrição. E você vai pegar esse link, vai colocar aqui, ó. E aqui embaixo você vai colocar o nome do link, poderia ser o nome do treinamento. Eu vou colocar link tracinho bio. Eu coloquei links tracinho bio, então você coloca sempre um tracinho assim e coloca tudo junto. Então vai ficar assim o seu link agora, ó. O seu link era assim, ó, olha só em cima como era o meu link. Ele era assim, ele vai ficar o nome do meu site e se tiver um .com.br ele vai colocar também e depois o nome que você colocou aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Aí você vai clicar aqui, ó, em update, depois em publicar e depois que publicar o seu link você vai clicar aqui em Pretty Links, ó, nessa segunda opção, acima de adicionar novo, ó, clica nessa opção e ele vai aparecer aqui todos os links, ó, que você já encurtou aí nessa ferramenta, eles vão ficar aqui todos salvos. Quando você quiser vir aqui copiar esses links, ó, vai estar aqui, ó. Então o link lá que a gente encurtou, ó, eu vou copiar aqui, ó, e vou colar em uma nova guia. E olha só, ele agora ficou assim, ó. Tá vendo? O nosso link, da forma que a gente colocou. Ficou bem mais profissional, né? Usando o seu site ali de início. E depois ele redireciona para o link que a gente colocou lá em cima, ó. Mas o link que você vai divulgar, já é ele todo bonito, ó. Dessa forma aqui, ó. Que a gente acabou de encurtar lá. Então, essa dica é muito legal, você utilizar o Pretty Links aí para tá deixando os seus links mais bonitos, mais profissionais. Então é muito legal que você saiba disso, pois vai deixar mais profissional os seus links, não vai ficar aqueles links que você usa o Bitly ou qualquer outra ferramenta, não que seja ruim, né? Mas que se você tem um site, você poderia estar profissionalizando esses seus links e divulgando eles de uma forma que vá atrair mais pessoas, se você usa .com.br, passa mais uma autoridade também e fica mais organizado aí os seus links. E a surpresa que eu te falei no início do vídeo é um mini curso 100% gratuito para você fazer suas primeiras vendas com afiliado. Vai estar aí abaixo 4 aulas super completas. Então eu super te recomendo essas 4 aulas. São gratuitas, é só se inscrever aí abaixo. E se você tiver gostado dessa aula, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal. E também comenta abaixo se ficou com alguma dúvida. Me chama no Instagram para a gente trocar uma ideia. Então eu espero que tenha gostado. Valeu e até a próxima. Tchau.